a minha esperança está em ti. Eu declaro sobre a sua vida que a sua esperança estará em Deus. Não. A sua esperança estará em Deus. Mas pastor, o que é esperança? Esperança é fé. Repita comigo: esperança é fé. Vamos, igreja. Esperança é fé. A fé é a expectativa de algo futuro. Eu não tenho ainda, mas eu espero porque vai acontecer. Quando eu tenho a esperança, eu ainda não tenho, eu ainda não estou vivendo, eu ainda não consigo pegar, mas eu sei que vai acontecer. Eu declaro sobre a sua vida uma porção de esperança. Agora presta atenção, porque possivelmente em algum momento da sua caminhada você já escutou o seguinte: a esperança é a última que morre. Quem já escutou isso? Mas deixa eu te contar um negócio. A esperança é a última que morre para quem não tem Jesus. A esperança é a última que morre para quem não tem Jesus. Porque quem tem Jesus entende que a sua esperança está em Jesus. A sua esperança está nele. A sua esperança está naquele que ao terceiro dia ressuscitou, que a morte não o parou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e a culpa que era minha, ele em si, a esperança está viva. Vamos, igreja. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, a culpa que era minha, ele em si levou. A minha esperança, pastora Érica, não está naquilo que eu pego. A minha esperança não está em algo que morreu. A minha esperança não está em algo que eu consigo pisar. A minha esperança está naquele que ao terceiro dia ressuscitou. Eu não sei como você entrou, mas uma coisa eu sei: como que você pode sair crendo, acreditando que aquele que prometeu não morreu. É tempo de você ter esperança em um Deus que não morreu. Não, você não está entendendo. Ei, tem pentecostal na casa. Tem gente para dar glória a Deus. Tem gente para dar aleluia. Tem gente para dar uma salva de palmas. Tem gente para celebrar, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, a culpa quer cantar pra ele. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Tem gente que já está entendendo. Porque se a minha esperança está naquilo que eu vejo, se a minha esperança está no padrão que eu tinha até sentar nesta cadeira, a minha esperança está fadada a fazer com que a minha colheita continue sendo a mesma colheita. É por isso que eu declaro que o seu padrão de esperança vai mudar. O seu padrão de esperança, de expectativa no futuro vai mudar. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas eu sei que aquele que nem a morte o parou é capaz de trazer a solução para o seu problema. Eu sei que aquele que nem a morte o parou é capaz de mudar esse diagnóstico. O problema é que às vezes a gente tem Jesus no barco e supervaloriza a tempestade. Como os discípulos tinham Jesus no barco. A Bíblia fala que uma grande tempestade veio. O barco começou a chacoalhar. Repita comigo: o barco começou a chacoalhar. Chacoalhou tanto que causou desespero. Chacoalhou tanto que gerou incertezas nos discípulos. Estão profundamente angustiados, estão profundamente, Rafa, desesperados, até que se lembram que Jesus estava no barco.
chamam Jesus. Jesus acorda Jean e Jesus dá uma ordenança: ei, tempestade, se acalme, ei, problema, se acalme. Repreende os discípulos: eu estou no barco, por que vocês temeram? É porque tem gente que supervaloriza o problema em vez de supervalorizar Jesus na sua vida. Eu declaro que Jesus é a esperança verdadeira. Eu declaro que em meio a diagnósticos contrários, em meio a portas fechadas, o que mais irá prevalecer na sua vida é Jesus. Eu estou aqui essa noite para fazer com que você saia por aquela porta, não da forma com que você entrou, mas para liberar uma palavra dos céus sobre a sua vida, para que você alimente a sua esperança em Jesus. Repita comigo: a esperança não morre. A esperança faz você acreditar que Deus é Deus. Tem alguém para acreditar que Deus é Deus aqui essa noite? Olha o que Romanos 5, verso 3 diz. Romanos capítulo 5, verso de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Lucas, você gosta de ter tribulação na vida? Sim ou não? Não gosta. Maria, você gosta de ter problema na vida? Eu gosto de ter problema bom. Por exemplo, tô louco para arrebentar com aquela parede, auditório para 2.000 pessoas, culto, bispo a toda hora. Eu gosto disso. Hein, Thiago? Abel, gosto desse negócio. Agora, o que o texto está falando é outra situação. É outro dilema aqui. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O texto está falando assim: olha, festeja na tribulação. É o que o texto está dizendo aqui. Isaías, se alegra na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, fica feliz, porque essa dificuldade está gerando algo em você. Repita comigo: algo está sendo gerado. A tribulação está gerando perseverança. Vai para o verso 4. Olha o verso 4. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Vamos para o próximo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que o texto está querendo dizer aqui é que as suas dificuldades, as suas tribulações produzem experiências. As suas tribulações são feridas, mas que um dia se tornam cicatrizes. Quantos aqui já caíram de bicicleta em algum momento da vida? Quantos aqui já ralaram o joelho em algum momento da vida? Quantos aqui estavam lá cortando alguma coisa e de repente a faca escapou e pá? Quantos aqui já tiveram isso? Alguns anos atrás eu estava lá limpando um espeto lá no clã. De repente a faca Thalisson escapou, cortou meu dedo, fez um corte profundo. Até hoje eu olho para a cicatriz, eu me lembro da ocasião. Por alguns dias, Tiago, eu não podia apertar, porque, bispa, era uma ferida, estava aberta. Mas agora eu olho, eu me lembro, Jean, como que ela chegou ali. Eu aperto, mas não dói mais. O que o texto está querendo dizer aqui é o seguinte: que a tua tribulação não é o ponto final de Deus na sua história. A tua tribulação é o que vai ser uma cicatriz ali na frente. Eu estou falando para pessoas que têm passado por tribulação. Ei, a esperança não morreu. A tribulação é a ferida que amanhã será cicatriz e que depois você vai olhar, vai contar como um testemunho. Quando eu era pequeno, eu caía, ralava o meu joelho, o pastor Júnior, eu ficava desesperado. Meu Deus, meu pai vai me matar. Eu ficava louco. Eu falei assim: como que eu vou resolver isso aqui? Uma vez eu fui inventar de fazer barra como é que é o nome daquele negócio lá? Num varal.
Peguei o varal. Criança não pensa, criança só faz. Criança, eu lembro que da medida que eu puxei, foi tudo. Caí em cima de uma tampa, me doeu até hoje, está ali a cicatriz. Fiquei desesperado. Agora, quando eu olho para minha filha, ontem eu falava com a Gagari, eu falei assim, meu Deus, olha a perna da Betina, cheia de ralo, tudo batida. Quando a minha filha vem desesperada, chorando porque ralou o joelho, sabe o que eu falo? Ei, fica tranquila, não vai morrer. Pastor João, fica tranquila, vai passar. Mas é porque agora eu sou pai. Agora o meu nível mudou. Agora a minha experiência é diferente. Agora o meu plano de ver a vida é diferente. Tem gente que está passando pela tribulação e acha que é o ponto final de Deus na sua vida. Tem gente que está passando por dificuldade e acha que isso vai acabar com você. Eu estou aqui para declarar: Deus continua sendo Deus. Deus continua. Ele fez uma vez, Ele continua fazendo. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, amo o santo nome Jesus. Vamos, igreja, declare Você isso. pode declarar comigo. Declare. Diga, declare pelas ruas. Sobre a escuridão Ele vai trazer, Ele vai trazer. Ele faz novamente sobre tua família. Jesus, O nome dele é. teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ele destrói cadeias, Ele destrói cadeias, destrói cadeias. Vem incendiar. A esperança faz você acreditar que Deus é Deus. Ele é nome sobre todo nome. Ele é nome sobre todo nome. Eu declaro sobre essa enfermidade, sobre essa enfermidade, sobre esse diagnóstico, sobre esse câncer, em nome de Jesus. Eu declaro sobre essa tribulação que você está apresentando diante do Senhor agora. Que você está apresentando diante do Senhor agora. Você está apresentando essa tribulação diante do Senhor agora. Nós declaramos como igreja. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem em nome do Senhor, ali Ele estará. Como igreja nós declaramos e concordamos que não existe tribulação maior do que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Romanos capítulo 12, verso de número 12. Fica comigo aqui. Ainda Olha o bem que que eu eu vim. Tá fraco. Ainda bem que eu vim. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração e na perseverança. Deixa o texto aqui. A esperança me torna paciente na tribulação. E quando a gente olha para Jó, a gente consegue entender. Quando nós olhamos para Jó, nós conseguimos entender como ser perseverantes, tendo paciência em meio à dificuldade. A Bíblia fala que não existe poder maior do que Deus. Não existe poder maior do que o seu Deus. Então, se você crê que Deus é o seu Deus, entenda
que a tribulação, a flecha inflamada, lançada por Satanás na sua vida, ela pode causar uma perca de equilíbrio, ela pode causar com que você pense, mas ela não pode fazer com que você perca a esperança. Não pode. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E aqui é o seguinte: regozijai-vos na esperança. Está falando o seguinte: alegre-se. Alegre-se na esperança. Sede paciente. Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Espera que a tribulação vai passar. Espera que a tribulação vai passar. Ei, você pode ser profeta na vida de 2 ou 3 pessoas aí. Espera que a tribulação vai passar. Espera que a tribulação vai passar. Espera que o problema vai passar. Espera que o milagre vai ser contado. Tem alguém para receber essa palavra aqui? O milagre você vai contar. O milagre você vai contar. O milagre você vai contar. Jó, recebe a notícia, pastor Júlio. Perdeu tudo, Lucas. Conta zerada. Família perdida. E sabe o que ele vai fazer? Vai orar. Vai orar. E quando ele é questionado, Thalisson, por que você está orando? Ele fala assim: porque do pó eu vim, e para o pó eu irei voltar. É alguém que entendeu que precisava se alegrar na esperança, sendo paciente na tribulação, na oração perseverante. A sua esperança produz paciência. É por isso que Provérbios diz: se te mostra fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Pastor, mas você não sabe o que eu estou vendo. Pastor, você não sabe como o que eu estou escutando. Pastor, você não sabe a minha realidade presente. Pastor, você não sabe como eu cheguei até aqui. Como é que você fala que se eu me mostrar fraco no dia da minha angústia, a minha força é pequena? Como que eu vou permanecer firme? Se quando eu olho, eu não tenho perspectiva. Se o que eu escuto vem contra a minha fé, é porque é justamente isso que o texto está querendo fazer com que você pense. Se te mostra fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Diante dos teus olhos, Fernando, não tem perspectiva. Diante dos teus olhos, não tem como. Pastor João, diante dos teus olhos, não há possibilidade. Diante daquilo que você escuta, nada vai mudar. Mas é que a sua força não está naquilo que você vê, mas naquilo que você sabe. Aquilo é dentro, é de dentro para fora. É Deus dentro de você, fortalecendo. A ponto de você chegar no seu trabalho amanhã e falar assim: ué, o que deu com você? Mudou? A situação resolveu? Não resolveu ainda, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Ué, mas o diagnóstico mudou? Não mudou ainda, mas se eu me mostrar fraco no dia da minha angústia, a minha força é pequena. E deixa eu dizer algo: a minha força não vem da terra, a minha força vem do céu. Aquele que é o leão da tribo de Judá. Vou cantar, vou dar lugar. Levante a sua mão para receber essa palavra que eu vou liberar sobre a sua vida agora. Cante assim, ó. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minto, o que você faz? Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Do seu inimigo em nome de Jesus. Aonde existe esperança, não existe sonhos mortos. Eu vou repetir: aonde existe esperança, não existe sonhos mortos. Olha o que Hebreus capítulo 10,
verso 23 diz. Preste atenção nesse texto. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não. Vamos de novo. Guardemos firme a confissão da esperança. Você confessa que você acredita em Jesus? Você confessa que Jesus é tudo para você? Você confessa que Ele é tudo na sua vida? Olha só, guarde firme isso. Guarde firme isso no seu coração. O texto está dizendo isso. O texto está dizendo para você que acredita em Jesus, que em meio à tribulação você não tem que abandonar sua fé. O texto está falando para você que acredita em Jesus, que em meio à porta fechada, Deus não deixou de ser Deus. Deus está falando para você que um dia aceitou Jesus, que Ele não deixou de ser Deus. Ele está falando para você: ei, guarda a esperança. Guarda a esperança no seu coração, sem vacilar. Ou seja, não tem brecha. Não tem brecha para você acreditar que Deus mudou. Não tem brecha para você acreditar que Ele deixou de ser Deus. Não tem brecha para você acreditar que Ele foi pego de surpresa. Não tem brecha para você acreditar que Ele não está cuidando da sua vida. Não tem brecha, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Eu estava vendo um vídeo, e esse vídeo era um passeio em uma vinícola. E nesse vídeo, eu lembro que em um momento ali, pastor Júnior, o repórter falou assim, tá, mas ele questionou o guia nesse documentário, falou assim: o que o cara está fazendo lá? Por que ele está jogando aquele negócio fora? O guia também não soube explicar. Falou assim: olha, eu não sei, vamos ter que ver, vamos lá. Lucas, foi o repórter, o guia, foi até lá. A pipa, o recipiente que guarda, responsável por armazenar o suco de uva, que passa pelo processo de fermentação e se transforma em vinho. Estava com a torneira aberta, estava jorrando, o líquido estava sendo jogado fora. Pastor Mateus, eles chegaram até aquela torneira aberta. Elias, estavam esbanjando o negócio. Então o guia questiona o trabalhador, fala assim: meu amigo, o que está acontecendo aqui? A gente está fazendo um documentário, chamou a atenção aqui, o que está acontecendo? E aí, aquele agricultor disse: olha, infelizmente, tinha uma brechinha na pipa, no recipiente, e uma mosca entrou. Uma mosca entrou e contaminou todo o líquido. Estou falando de alguns bons litros em uma produção, alguns bons reais sendo jogados fora, porque uma pequena mosca entrou e contaminou tudo. A esperança faz com que os seus sonhos não morram. Agora, guarda o seu coração, para que um pequeno pensamento não coloque toda a promessa abaixo. Guarde o seu coração, para que uma pequena frustração não faça com que você abandone tudo que Deus tem para a sua vida.
Guarde o seu coração, para que você não deixe que uma situação contamine toda a promessa que Deus tem para a sua vida. Eu termino dizendo, Salmos 39, verso 7, projeta, que diz: eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Que a sua esperança seja Jesus. Que a sua esperança seja Jesus.